Fala, rapaziada do canal. Galera, trazendo um vídeo aqui pra vocês agora impressionante. Passando pela internet, vi um vídeo, achei interessante. Realmente é uma crítica social, política, de um cara chamado Marcelo Toledo. Dei uma pesquisadinha sobre ele e vi que ele é um empresário, né, programador, influenciador e agora crítico político. Acho que dos últimos vídeos dele ele vem fazendo críticas duras, porém super inteligentes, sem um palavrão, apenas com palavras, para abrir a mente do povo, abrir a nossa mente, que procuramos conhecimento para nos libertar desse loop que estamos vivendo aqui no Brasil. Então, fico com vocês aí agora o vídeo dele, Marcelo Toledo. Lembre desse nome, o cara é um poço de conhecimento. E como vocês sabem, o conhecimento nos liberta. Vamos embora pro vídeo. E quando uma minoria ameaça o status de quem manda, ela é eliminada, expulsa, anulada. Isso acontece desde sempre. Você já viu esse filme. Se você olhar para a história recente, vai lembrar que não era tão descarado assim. Havia algum equilíbrio no STF, votos divergentes, discussões públicas, conflitos internos. Mas de repente, tudo mudou, e mudou rápido, quase que da noite pro dia. E por que mudou? Por causa de um nome: Bolsonaro. Você pode gostar ou odiar dele, não importa, porque não é sobre ele. O fato é simples: ele ameaçou o sistema. Ele mexeu onde não podia mexer. Ele cutucou gente grande demais. E quando isso acontece, o sistema se protege. Eles se olharam e disseram: ou a gente se une, ou a gente cai. E foi exatamente o que aconteceu. Todos no topo, magicamente, começaram a concordar com tudo, a votar igual, a decidir alinhado, a atuar como uma única força. E assim chegamos ao cenário mais lucrativo da história política recente. Porque quando você controla todas as esferas políticas, você tem liberdade para fazer o que quiser. Se perpetuar no poder, remover ameaças do caminho, calar opositores, silenciar influenciadores, criar leis que favoreçam um único regime e, acima de tudo, roubar. Roubar com método, roubar com proteção, roubar com tranquilidade. Eu sou empresário, convivo com empresários há mais de 26 anos e tem uma coisa que eu nunca fiz: fazer negócios com o governo. Sabe por quê? Porque existe uma regra não escrita que todo mundo conhece. Fazer negócios com o governo significa pagar pedágio. Você vai pagar propina. É institucionalizado, é comum, é recorrente e está presente em todas as esferas: municipal, estadual, federal. Todo mundo sabe disso. Isso não é novidade para ninguém. E agora você entende por que a Lava Jato foi completamente desmontada. Traficantes e líderes de facção foram soltos, condenados com provas em vídeo, provas explícitas. Hoje estão livres. E hoje, quem é o presidente da República foi descondenado. Nada disso é o acaso. Nada disso é coincidência. Isso é o retrato de um país capturado de cima a baixo. E aí você olha para mim e pergunta: Toledo, o que a gente faz com isso? Percebe a profundidade dessa pergunta? É um escravo perguntando para o outro escravo: como eu deixo de ser escravo? Você é apenas um escravo vivendo em um país governado por condenados. E o pior, eu posso te provar isso com fatos que todo mundo ignora. Toda a máquina política brasileira está corrompida. Toda. Isso significa que em qualquer esfera que tiver um político, tem corrupção. E não porque políticos são maus, mas porque o sistema foi construído para funcionar assim. Corrupção virou parte do mecanismo. É claro que existem exceções e pessoas que querem arrumar o caos, mas são minoria. Mas antes da resposta, existe uma verdade que ninguém gosta de admitir. Nós construímos isso, nós permitimos isso, nós alimentamos isso com o nosso silêncio, com a nossa memória curta, com a nossa idolatria a políticos, com a nossa ingenuidade. A mudança começa o dia que a população entender uma coisa muito simples: não existe esquerda e direita, existe o Estado e existe nós. Somente quando esse entendimento atingir a massa crítica, quando as pessoas finalmente entenderem que brigam pelo time errado, talvez exista força suficiente para enfrentar quem realmente manda. Até lá, a festa continua. Porque enquanto existir escravo que defenda seu próprio senhor, enquanto existir brasileiro que bata palma para quem o explora, nós continuaremos aqui.
trabalhando cada vez mais, pagando impostos cada vez maiores, sustentando a mesma estrutura que nos mantém presos. A esperança existe, mas ela só nasce quando esse bando de cego acordar. E até esse dia chegar, que Deus tenha piedade de nós.